Bom dia, gente, mais uma vez. Hoje a gente vai fazer algumas questões relacionadas à soma vetorial, tá? Pelo método do polígono, tá bom? Vou apresentar a tela para vocês aqui. As questões 12 e 13 têm um enunciado em comum, falando que os vetores ABC estão aqui na figura, que a escala é essa aqui, ó, 1 metro por 1 metro. Então, cada quadradinho na horizontal ou na vertical mede 1 metro. E está perguntando a 12 o seguinte: determine graficamente o vetor S, que é igual a A mais B, e calcule o seu módulo. Olha, o vetor A, ele é um vetor na vertical com módulo 2 e para cima, sentido para cima. O B, ele está aqui, é um vetor inclinado. Ele, se você é um diagonal, ele está na diagonal de um retângulo 2 por 1, dá para ver? 2 por 1, no sentido para cima e para a direita. Então, olha só, eu desenhei esses vetores aqui nesse aplicativo, ó, GeoGebra. Tá vendo aqui o vetor B? Diagonal de um retângulo 2 por 1, o A mede 2 para cima, o C também é diagonal de um retângulo 2 por 1, só que está para baixo e para a direita, vamos conferir lá. Tá aqui, ó, o C. Então, desenhei justamente do mesmo tamanho, com a mesma direção, com o mesmo sentido, e isso é importante. Na hora de fazer questões, você tem que ter um papel quadriculado, bonitinho. Se não tiver, você tem que pegar uma régua e você fazer o papel quadriculado numa folha de caderno e fazer como eu vou fazer aqui agora. Proceder como eu vou fazer aqui agora, que é pegar o vetor A, por exemplo, poderia ser em qualquer ordem, depois eu vou mostrar que pode ser em qualquer ordem. Depois pegar o vetor B, um no rabinho do outro, ó, um após o outro, um em sequência ao outro, tá? E depois o vetor C. Então, vetores ABC. Se você for somar esses três vetores aqui, a resultante entre esses três é, imagina, você vai andar esse tanto A, depois esse tanto B, depois esse tanto C. Você vai parar justamente nesse ponto aqui, esse par ordenado 3, 1, não é? Vou até colocar um ponto aqui assim, ó, para você ver que esse ponto O que eu coloquei, o ponto de um ponto 3, 1, 3 para x, 1 para y, é o ponto final. Então, se você verificar o vetor resultante pelo método polígono, vai ser justamente apontando para o ponto final. Então, começou aqui na origem e acabou nesse ponto aqui que eu chamei de O, que é o final, tá? Vou até omitir esse ponto O aqui agora, tirar ele para ficar melhor de ver. Pronto. Então é isso aqui, o vetor resultante é esse. Na 13, na questão 13, inclusive, que é para somar os três, determinar graficamente é isso. Determinar graficamente é desenhar esse vetor vermelho aqui, ó, com essa direção, com esse sentido, com esse tamanho, tá? Na 12, eu vou omitir este vetor resultante ABC, porque eu vou colocar só o vetor A e o B, tá? Que é a questão 12. Questão 12 pergunta: quanto que é a soma de A com B? Eu já até fiz aqui um rascunho, ó. A resultante é essa de azul. Começa aqui na bundinha do A, termina lá no final do B, tá? Como que eu posso fazer, professor, para encontrar o valor, o módulo desse vetor resultante? Você fecha um triângulo aqui, retângulo. Dá para ver que essa base é 2 e essa altura desse triângulo azul mede 3. Inclusive, esse programinha é legal, ó, GeoGebra, para matemática, para física, para você estudar, para professores, que aqui você tem o resultado, aqui uma parte, aqui uma representação vetorial, que é assim, ó, 2 e 3. 2 é o x, 3 é o y. Seria o vetor resultante azul tem componente 2 para x e 3 para y. Então, como que a gente vai fazer para encontrar essa resultante? Vou até fazer mais uma vez aqui, desenhando os vetores, ó, essa primeira questão, para você entender bem. Então, o vetor A era um vetor 2 na vertical para cima. Onde acabou o vetor A, eu desenho o vetor B, que é desse jeito assim, certo?
Igualzinho estava lá, ó, vetor B. Então, quer dizer que esse pontinho vermelho que eu estou escrevendo início, esse outro pontinho vermelho que eu estou escrevendo fim, vai delimitar esse vetor azul, que é o vetor resultante, que lá na questão ele chamou de vetor S. S. S é a soma de A com B. Então, para você encontrar o S, que é a soma de A com B, você tem que desenhar um no rabinho do outro. Método do polígono. E para saber o valor, professor, do S, para fazer o valor do S, é só somar o A e depois somar o B e acabou? Não. Não é assim que se faz não, tá? Esse A com B aqui não. Isso aqui é só uma representação para você desenhar. Para fazer, você vai ter que fazer Pitágoras sempre, 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 sempre. Então você vai ter que fazer o quê? Uma pontilhada assim, horizontal e vertical, formando 90 graus. Esse tamanho é 2, esse tamanho é 3. Você acabou de desenhar. Depois que você desenhou, você vai ver, você vai contar os quadradinhos. Então aqui mede 2, aqui mede 3. Agora sim você vai fazer uma conta que é s ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, certo? Que é justamente você pegar esse triângulo aqui, ó, vou dar uma destacada nele. Esse triângulo azul todo e você fazer Pitágoras nele, tá certo? Então, fazendo Pitágoras nesse triângulo azul aqui, pronto. Fazendo Pitágoras nesse triângulo azul, você encontra o valor de S, tá? Vamos terminar aqui? S ao quadrado igual 4 mais 9, que dá 13. Tira a raiz quadrada, S é o vetor soma, que é o A mais B. É igual a raiz quadrada de 13, dado em metros. Vamos ver lá na questão, que lá na questão ele falou que cada quadradinho mede 1 metro. Então, sempre o módulo de um vetor não é só o número, tipo raiz de 13. É o número acompanhado da unidade de medida. Então, raiz de 13 metros, tá? Vamos ver aqui, ó, fotos. Então, vamos ver aqui nas fotos aqui. A 12 a 13, a questão 12 é para somar A e B. Primeiro determinar graficamente, foi o que a gente fez. Aqui a gente determinou graficamente, certo? É desenhar esse vetor azul. E aí a gente verificou que aqui formamos um triângulo retângulo e a gente pode obter por Pitágoras, que eu fiz lá agora, para obter o valor, o módulo desse vetor resultante, chamado de S lá. Tá aqui, ó. Beleza? É isso. Pronto, essa foi a 12. Vamos para a 13? A 13 é só acrescentar uma coisinha lá, que é o vetor C. Tá vendo aqui o vetor C? Na 13 perguntou a mesma coisa. Determine graficamente o vetor S, que é a soma dos três. Então você tem que desenhar o vetor S e calcular o seu módulo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar essa resultante aqui azul, tirar esses pontilhados azuis e acrescentar o vetor C, como nós tínhamos feito no comecinho lá, ó. Pronto, é só isso. Qual vai ser a resultante então? Começou aqui e terminou ali. Então a resultante ABC é aquele. Tá vendo aqui? 3 por 1 significa base 3 e altura 1. Se você for fazer um triângulo para ser retângulo, com base horizontal e vertical, para encontrar essa diagonal, essa resultante. Então, eu vou desenhar só esse triângulo aqui agora, para fazer a questão 13, aquele triângulo vermelho, tá? Que eu já resolvi lá, já vi que aquela resultante deu isso aqui, ó.
Deu isso. Então eu vou fazer igual fiz a 12 aqui, desse jeito de novo não, desse jeito assim não, tá? Vou desenhar só o triângulo vermelho, que naquele caso ali seria o triângulo azul. Só que agora é o vermelho, que são ABC. Pontilhado. Pontilhado aqui. Pontilhado aqui. Formando 90 graus. Esse aqui seria o início. Que seria o início do A. Esse aqui, pontinho final, o fim, seria o final do ponto C. Como a gente fez lá, tá? Então, estou pegando só esse triângulo vermelho. Aqui é tamanho 3, aqui é tamanho 1. Portanto, S ao quadrado vai ser 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso vai dar 10. Eu vou colocar aqui raiz de 10. Pode ser? Raiz de 10 metros. Beleza. Raiz de 10 metros é o módulo do vetor S. Tá aqui então a 12 e a 13. Vamos voltar lá. Voltando aqui no GeoGebra, a gente pode fazer o seguinte, ó. Para provar que a gente pode somar de várias maneiras o ABC, mudar a ordem, que vai dar o mesmo resultado. Eu vou tirar aqui a resultante, depois eu coloco ela de novo. Aqueles pontilhados vermelhos eu vou até deixar, para ganhar um tempo aqui. Então vou tirar o vetor B, vou tirar o vetor A, e é isso aqui que eu queria que vocês fizessem, mudando a ordem, fazendo de diversas maneiras, lá na aula gravada, que foi a aula passada, né? Você colocar o C, depois o A, depois o B, ou o contrário, para ver que dá o mesmo resultado. Naquele exemplo que eu fiz, acho que foi o exemplo 3, né? Olha só, tá vendo que o B apontou justamente pro ponto O? Não, ponto O agora é outro. Esse ponto aqui, ó, ponto 31, certo? Ponto 31. Então a resultante ABC deu a mesma. Começou ali na origem, foi até lá. Se você tivesse mudado, por exemplo, pegado o... Chega para cá um pouquinho. Pegado o B, depois colocado o A. O C, depois o B, depois o A. Mais para cá um pouquinho. Assim. Ó, pronto. Tá vendo que o A termina também no ponto 31? Para ordenado 31, 3 para X, 1 para Y. A resultante também da mesma. Claro, se você andar ABC ou CBA, não importa a ordem, sendo para a mesma direção, para o mesmo sentido, você vai chegar naquele ponto final ali de coordenada 3, 1. E aí você faz então a resultante como fizemos, que é isso aqui. Desenha esse triângulo e encontra raiz de 10. Pronto, a 12, a 13, a 12 e a 13 então estão feitas. Determinamos graficamente e obtemos o módulo de cada um. Tranquilo aí, gente? Alguma dúvida nessa aqui até agora? Fale agora ou cale-se para sempre. Vamos ver aqui o chat. Vocês estão caladinhos, tá só prestando atenção, né? Tá tranquilo? Vamos fazer mais uma? Falando aqui agora da questão 21. Ó, tanto a questão 19 quanto a questão 20 são vetores perpendiculares, paralelos, né, mesmo sentido ou sentidos opostos. Você pode fazer até por aqueles outros métodos que fizemos lá, até a 21 inclusive, e nem precisaria fazer pelo método polígono. Só que eu vou fazer a 21 usando o método polígono para você ver como é, para você aprender um pouco mais, tá certo? E depois eu finalizo até fazendo outro jeito, a 21, para você ver os dois casos. Porque a 21, como são vetores horizontais e verticais, então dá para fazer apenas diminuindo os vetores que têm sentidos opostos e no final fazer Pitágoras, tá? Como vocês já fizeram. Tá vendo esse vetor A da 21? Aqui não está falando na questão que são vetores de força, mas para você entender, vamos supor que sejam. E aqui está falando que cada quadradinho representa uma unidade de medida. Vamos supor que esse
cada quadradinho seja 1 newton, tá? Já que a gente está supondo ser força. Para ficar mais fácil de você entender. Imagine que uma pessoa, então, esteja aqui entre esses 4 vetores, sendo puxada por 4 pessoas, tá? Uma pessoa puxa para a direita, outra para cá, outra para cá, outra para cá, tá bom? Essa pessoa A tem módulo 3, força módulo 3. A pessoa B módulo 2, a C também 2 e a D 1. Então, vê se você consegue lembrar disso aqui. Vamos fazer só o A e B primeiro. O A é 3 para a direita e o B são 2 para cima. Então, vamos aqui. O A são 3 para a direita e o B são 2 para cima. Então, vou colocar aqui vetor. Vou colocar o A como sendo 3 para a direita. Onde acabou o A, eu vou começar o B, que são 2 para cima. É um no rabinho do outro, certo? Aqui no programa vai falar outras letras, ó, U, V, mas aqui eu vou até tirar para não confundir, né? Vou tirar esse U e esse V aqui. Deixa eu tirar aqui. Agora eu voltei demais. Então tá aqui, esse U aqui seria o A, esse V seria o B. 3 para a direita, 2 para cima. E aqui o programa ele coloca aqui outras letras porque A e B já foram usadas, tá? Vamos deixar o C são 2 para a esquerda e o D 1 para baixo. Então onde acabou o B seria o C que são 2 para a esquerda. E o D é 1 para baixo. É um no rabinho do outro. Então estou colocando o A no rabo do B, no rabo do C, no rabo do D, tá? Então quer dizer que o começo, que é esse ponto P, que seria o começo, e o ponto que ele chamou aqui de T, o programa, que seria o final, eu vou desenhar outro vetor que vai ser o vetor resultante. Imagine, você anda 3 para a direita, 2 para cima, 2 para a esquerda, 1 para baixo, você chega nesse pontinho aqui, certo? Esse vetor aqui, então, que é o vetor resultante, o vetor E, vou colocar uma cor vermelhinha, rosinha. Vou colocar uma cor rosinha, um pontilhado assim, e vou colocar maior um pouquinho. Pronto. Então esse vetor rosinha aqui é o vetor resultante. Tá vendo que esse vetor rosinha é a diagonal de um quadradinho 1 por 1? Fazendo aqui então, vamos fazer aqui a 21, ó, para a gente encerrar. Questão 21, eu tenho então que a resultante vai ser a diagonal de um quadradinho 1 por 1. Vou dar um zoom. O que eu faço? Eu vou fazer um pontilhado assim, para encontrar a força resultante, que é a soma de A mais B mais C mais D. Que nesse caso agora é só fazer Pitágoras. Qual que é o módulo então? Vai dar raiz de 2, não é? Tirando a raiz aqui vai dar raiz de 2 newtons. Claro que lá na questão não falou que é newtons, como eu falei, mas só para você compreender aqui, lá ele falou unidade de medida. Você pode colocar unidade de comprimento, por exemplo, tá? Mas está aqui, ó. Supondo que seja força, para você entender como eu falei. Raiz de 2 newtons. Se você fizesse, para encerrar aqui, gente, se você fizesse, vamos lá. Cadê? Aqui, ó, se você fizesse assim, imagine uma pessoa puxando para a direita com 3, outra para a esquerda com 2. Só essas duas, para a esquerda e para a direita. Para onde que ela iria? Para a direita com 1, não é? Para a direita com 1. Vamos colocar aqui então. Para a direita com 1.
para a direita com 1. Pronto. Agora, se essas duas aqui na vertical, uma puxa para cima com 2, uma puxa para baixo com 1, qual é a resultante só nessa vertical? Seria 1 para cima, não é? Então aqui, ó, 1 para cima, 1 para cima. Então, essa bolinha vermelha, o objeto sendo puxado para cima com 1 e para a direita com 1, que seriam as resultantes na horizontal e na vertical, ela iria para onde? Ela iria justamente para cá, que é a força resultante. Tá vendo que é justamente igual, olha só, ao que obtivemos fazendo pelo método polígono? Tá certo? Aqui daria para fazer das duas maneiras. E aí você faz teorema de Pitágoras e encontra raiz de 2 também, tá? Pelo método polígono, só lembrando, tá aqui, ó. Tá aqui, deu esse vetor rosinha. Beleza? É isso, gente. Por hoje é só. Algumas dúvidas? Se não, beleza. Valeu. Bom dia, boa semana para vocês. Até. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou! Acabou, pessoal!